E aí? Prontos para mais uma dose? Se você gosta dos meus vídeos, não esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Após 2 anos de um casamento que mais parecia um doce, leve e lindo sonho, Hansel Ryan se vê devastada com o repentino desaparecimento de seu marido, que sumiu sem deixar rastros. Ela, sendo uma dona de casa comum e mulher cega, inconformada com o sumiço de seu marido, saiu em busca dele apenas para descobrir uma verdade brutal que nunca teria imaginado. Seu marido era um agente de operações secretas com múltiplas faces, e tudo o que ela acreditava era, na verdade, apenas parte de seu trabalho. Esmagada pelo desespero, ela começa a desencadear a loucura que mantinha escondida atrás de sua máscara de boa esposa. Se ela não podia pegá-lo, então ela faria o que fosse preciso para ser pega primeiro. Aqui começa a história de Hansel Ryan, que vai até o limite para não deixar escapar aquele homem que era dela, sem nem suspeitar que ele, na verdade, estava ao seu lado o tempo todo. Ela deveria acabar com a vida dele, ou amá-lo ainda mais? A obra de hoje é Casando com Psicopata. Espero que gostem. Se você veio aqui no intuito de me irritar e estragar meu dia, parabéns. Você conseguiu. Já pode ir embora agora. Disse seu Ryan. Mas ignorando completamente seu comentário, Adrien questionou que raios ela tinha enfiado na boca para chegar ao ponto de machucar sua gengiva. Ah, isso? Machucou quando eu precisei puxar o slide com a boca. Como eu só tinha uma mão livre, tive dificuldade de puxar para trás. A situação era desesperadora, então tive que tentar tudo o que podia. Pensei em usar a boca para agilizar as coisas, então acho que foi provavelmente neste momento. Ela completou. O homem, disparando a bravejar com ela, exclamou que ela, sendo uma total novata que nunca tinha mexido com isso na vida, se tivesse carregado incorretamente, poderia ter perdido toda aquela parte de seu rosto que seria destruído. Não foi o que aconteceu e meu rosto está intacto, então é só isso que importa, certo? Ela retrucou, totalmente apática. Hansel Ryan. Seu marido sabe que tipo de pessoa você realmente é? O homem questionou, penteando seus cabelos para trás com a mão, enquanto tentava conter sua fúria e irritação, atrás de um sorriso falso e rígido. Suspirando, Adrien seguiu dizendo que ela era muito teimosa, ignorante e completamente desequilibrada, acrescentando que no fundo ela era apenas uma mulher que fingia ser boazinha e se achava melhor que os demais. Do que você está falando? É óbvio que ele não sabe. Meu marido está mais do que satisfeito em conhecer meu rosto. Não existe necessidade de ele conhecer esse meu lado também. Ela completou, acrescentando. Não se engane e nem pense de forma distorcida. Eu não salvei a Shanna por senso de justiça, ou por ela ser uma boa pessoa. É verdade que eu senti pena, e até mesmo me senti mal por ela. Contudo, o que eu mais queria era repreender o meu marido. Eu queria provar que você e ele estavam errados, e que nunca vai haver um momento ou razão que sejam bons o suficiente para justificar abandonar alguém. Aquela foi uma decisão friamente calculada, e não um ato justo. Nada do que eu fiz teve a ver com senso de justiça. De qualquer forma, obrigada por me ajudar. Ela completou, dizendo que se não fosse por ele, ela provavelmente já teria ido de arrasta, e sozinha não teria conseguido fazer tudo o que fez. Não. Acho que sou eu quem deveria te agradecer. Adrien respondeu, deixando nossa heroína confusa por não entender o que aquele agradecimento significava. Obrigado por você ter ignorado minhas ordens, e agido por conta própria. Eu finalmente posso me livrar de você, que tanto e há muito tempo estava me incomodando. Ele rebateu vitorioso, e se aproximando. Do que está falando? Gritou a mulher exaltada, sendo surpreendida ao ser agarrada pela nuca enquanto ele seguia questionando. Você se lembra, não é? Você se lembra do momento em que você tirou uma vida. Hansel Ryan, você disparou como uma civil, e tirou uma vida. Mesmo que a empresa te encubra pelo seu ato, o que você cometeu dificilmente conseguirá ser apagado de sua memória, além de ser impossível seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas talvez, somente dessa única vez você possa descartar esse acontecimento como um simples pesadelo horrível e seguir em frente. As coisas saíram do controle, é verdade. No entanto, ainda não é tarde demais para você voltar a ter uma vida normal e segura. Considere isto como minha cortesia final a você. Infelizmente, pessoas como você não são de muita serventia para mim. Eu preciso de alguém que possa descartar e substituir facilmente quem quer que seja em uma situação. Talvez esse seja só o jeito que você viveu a vida toda. Porém, ouvir você dizer bobagens o tempo todo é desconfortável e exaustivo.
Se você entende o que eu estou dizendo, que tal nunca mais nos vermos de novo? Ele concluiu, e dando um sorrisinho falso uma última vez, ele deixou aquela sala de hospital em seguida. Passados alguns dias, quando estava um pouco mais estável, nossa heroína foi visitar Shanna, que ainda se encontrava inconsciente apesar de seu quadro ter melhorado um pouco. Shanna, eu fui demitida. Você acredita nisso? Agora onde eu deveria sujar minhas mãos? E como eu deveria pegar o Kim Hyun? Ela perguntava à sua amiga que seguia desacordada. Porém, interrompendo sua breve conversa com Shanna, uma voz masculina comentou. Ora, ora. Mesmo depois de tudo que você passou, você segue com o mesmo olhar firme e afiado. Nossa heroína logo questionou quem era ele, ao que ele enigmaticamente respondeu que devia muito a ela, e se desculpou por demorar a se apresentar. Eu sou o CEO da Blast. Me chamo Kan Tae-gon. O homem explicou que já estava planejando ir visitá-la pessoalmente, mas ela acabou poupando o esforço dele. Nossa heroína logo ficou um tanto intrigada por qual seria o motivo de um homem tão importante quanto ele querer visitá-la no hospital. O olhar fixo e direto da mulher não poupava nem mesmo o CEO, que sem graça explicou que estava prestes a agradecê-la por salvar Shanna. Shanna é uma pessoa muito valiosa que eu cuidadosamente trouxe para a empresa, e me assusta pensar que alguém como ela possa ter sido vítima de uma tentativa na Tailândia. Se Shanna tivesse sido eliminada, a perda para a empresa teria sido enorme, pois há muitos contratos que não podem ser formalizados sem ela. Ele completou, fazendo um alerta vermelho apitar na cabeça da mulher, que começou a se questionar o que tinha acontecido com Adrian para que ele pedisse a ela para abandonar alguém tão importante quanto Shanna. Não somente isso, mas ele havia deixado claro também que alguém como a Prota não tinha utilidade para ele. Mesmo assim, naquele momento crucial, por que então ele decidiu salvar a ela ao invés de Shanna? Essa questão começou a tomar espaço na cabeça de Han Seol-hyun. Interrompendo seus pensamentos, o homem seguiu dizendo que preferiu ir agradecê-la pessoalmente, mesmo que a empresa fosse enviar uma compensação a ela. Ele apenas queria demonstrar pessoalmente sua gratidão, então perguntou se havia algo que ele poderia fazer por ela, ou se havia algo que ela queria dele. Passando-se uma semana, no campo de treinamento policial feito na Nigéria na África, Adrian estava sentado em sua cadeira descansando e observando o tempo nublado com nuvens no céu, que tinha um formato parecido com o de uma coruja fazendo ele se lembrar de sua ex-mulher. Mas que droga! Chefe, você viu o novo documento oficial? Jim o gatinho se aproximou questionando agitado, tendo em resposta de Adrian que isso não o interessava. Eu sabia que você iria dizer isso, então fiz a gentileza de ser legal e imprimir isso para você. Não é hora de ficar deitado de perna pro ar. Se apresse, e dê uma olhada nesse documento. O homem exigiu, ao que o prota masculino ainda desinteressado pediu que ele fosse buscar um copo de água gelada. Se o membro Jim fizer algo legal e especial primeiro, eu também vou me dispor a ajudar. Ele respondeu. Mas é claro que não. Que tipo de favor deveríamos pedir quando o assunto se trata de resolver o problema da nossa equipe? O rapaz questionava irritado, quando foi surpreendido com um colega de equipe tomando a folha das mãos dele para ler. É o programa de treinamento básico para membros novatos da Blast. Ele começou a comentar enquanto lia. Eles estão solicitando que nos juntemos assim que retornarmos da África. Jim logo protestou, questionando que tipo de trabalho era aquele. Eles por acaso sabem o quão valentes somos? Por que nos dar algo tão trivial para fazer? Primeiro nos mandaram para um campo de treinamento em outro país, e agora isso? Que ridículo! Ele se via indignado. Por causa do falecimento da Shanna, nosso cronograma está um caos, e foi afetado pelos próximos 6 meses. Adrian comentou indiferente. Como assim? Ela foi de arrasta? Questionou Jim simplesmente chocado, ao que Taimin avisou que ela ainda estava viva. Ah, ainda não desceu a cova? Entendo. Então é melhor ela acordar logo, para que nossa equipe possa realmente começar a trabalhar de novo. Minha nossa! Isso não é um pouco cruel demais, chefe? Jim questionou um tanto assombrado pela frieza de seu líder, ao que parecendo nada contente, Taimin observou que então eles estavam solicitando que a equipe fosse recrutar pessoalmente os substitutos para a equipe de operações especiais. O gatinho ficou radiante com a notícia de que finalmente iriam recrutar novos membros para a equipe de inteligência, mas seu amigo jogando um balde de água fria, comentou que eles tiveram um membro novo há um tempo atrás, porém ele não durou muito. Jim reclamando com Adrian, começou a colocar a culpa no companheiro por isso acontecer. Todo mundo sabe que isso é culpa do Ki Tae-min. Ele continua agindo de forma estranha e muito exigente. Continua excluindo pessoas, colocando empecilhos,
e se comportando como um maníaco. Certamente o novato foi embora porque não conseguiu se adaptar a ele. Maldito seja! Eu tenho certeza que isso foi por sua culpa. Taimin logo rebateu que o Jin, estressadinho por outro lado, embebedou o novato em apenas um dia que o rapaz havia chegado, e ainda o deixou dormir na garagem. Você é um cara muito antissocial. Caso não saiba, isso se chama companheirismo. Jin justificou indignado e se defendendo. Isso não é companheirismo. Isso é abuso, seu idiota. Taemin rebateu. Ali começou uma briga generalizada por Taemin chamar Jin de idiota, e eles começaram a cair no pau entre si. Adrian, não aguentando todo aquele escândalo, se levantou para se retirar ordenando que eles resolvessem a questão do treinamento com os estagiários, e voltassem por conta própria. Mas então, líder de equipe, que tipo de recruta você prefere? Adrian foi questionado. Bem, contanto que eles não me irritem, já vai ser bom o suficiente. O prota respondeu. Retornando ao hospital onde estava Hansel Rion, ela com o documento em mãos, observava seu plano ganhando forma, pois finalmente ela tinha conseguido a chance de entrar para a equipe de forças especiais. O coroa Cantaigon, por outro lado, em seu escritório falava no telefone sobre supostamente ter encontrado uma agente feminina. Até agora nunca recrutamos nenhuma agente feminina porque não havia candidatos adequados. Mas na realidade, o trabalho feminino tem muitas utilidades. O homem seguia dizendo que além de conseguir encontrar uma candidata feminina adequada, tinha descoberto algo bastante interessante também. Ele se lembrava de mais cedo, que em uma conversa com a protinha doida, ao que parecia ela foi honesta e contou para ele que queria se juntar à equipe de forças especiais para sequestrarem o vice-diretor do Serviço Nacional de Inteligência. Então ele, intrigado, questionou o motivo. O motivo é porque eu sinto vontade de ser um pouco perversa. Eu realmente preciso de uma razão para isso? Ela foi enfática ao perguntar. Eu quero isso em troca da vida de Shanna. Vejo como essa sendo uma troca justa. Ela completou. O homem imediatamente se desculpou, mas rejeitou a proposta. A equipe especial já ganha dinheiro suficiente com os trabalhos que faz por fora. Não existe vantagem nenhuma em assumir tais riscos desnecessários cruzando o caminho da SNI. Ele explicou. Obviamente aquela notícia não agradou em nada a mulher, que recebeu em troca a oferta de ter assistência no caso dela precisar usar algum tipo de equipamento especial para chegar aonde queria chegar. Retornando de suas lembranças, ele continuava falando ao telefone que a mulher, que era apenas uma cidadã comum, havia sido esmagada após passar por algo que não era qualquer pessoa que teria estrutura para suportar. Mesmo assim, ela não se quebrou. A mulher continuava fria e serena. Ela era tão firme quanto o gelo. Talvez fosse de sua natureza, ou talvez ela tenha passado por um inferno muito pior. De qualquer forma, precisamos de uma agente feminina para protegê-lo pessoalmente, e se minha intuição ainda for útil, aquela garota é perfeita para o trabalho. Ele concluiu. Cortando para nossa heroína, enquanto tomava um ar fresco perto do anoitecer, após observar durante vários minutos aquele documento em suas mãos, ela começou a ponderar que aquele homem basicamente havia dito que ela deveria fazer tudo sozinha, sem depender de outra pessoa. Se ela se tornasse uma agente, conseguiria o que queria? Aquela pergunta pairava incessantemente em sua cabeça, quando foi interrompida por vozes femininas perto dela. A menina que estava machucada e andava de muletas estava sendo ajudada pela amiga. Porém, de alguma forma estava se sentindo irritada e insistindo que andar só de muletas era mais confortável do que ser ajudada pela garota. A amiga, por outro lado, conhecendo a garota, percebia que ela não estava confortável andando de muletas. Ver aquela cena despertou em nossa heroína lembranças de seu passado. Lembrança da época de colégio, em um tempo em que ela foi expulsa. Após aparecer no colégio depois de sua expulsão, as pessoas que passavam e a viam, se perguntavam o que ela estava fazendo ali. Nossa heroína, que tinha um parafuso a menos, havia sido uma aluna bastante promissora na ginástica, e segundo o que as meninas ouviram dizer nos corredores do colégio, a prota acabou fazendo uma aluna desistir de ser ginasta. Ah, você se refere a Jou Daeon? Mas ela não era famosa por intimidar seus companheiros de equipe? Uma das garotas perguntou, ao que a amiga respondeu que de fato isso era uma questão à parte, mas esse não era o ponto da conversa naquele momento. Essa tal Jo havia se machucado gravemente por causa da nossa heroína, que executou com sucesso uma técnica de ginástica proibida e ilegal, em seguida provocando e desafiando sua parceira a fazer o mesmo. A menina tentou, e falhou. Ela perdeu o equilíbrio e caiu, terminando com a perna quebrada. Mas como isso pode ser culpa da Hansel Rion? Foi a Jo quem aceitou o desafio. A garota perguntou à amiga.
Hansel Rion simplesmente odiava a ginástica. O piso estreito, barras paralelas finas, uma barra baixa, um limite óbvio para testar até onde o corpo dela poderia ir. Se isso era algo que ela odiava, então será que não seria mais divertido ser expulsa completamente do tatame, ao invés de continuar fazendo isso? Foi o que se passou pela cabeça dela. Mas agora ela chegava à conclusão de que talvez o que ela realmente precisasse não fosse uma maneira de ser expulsa do tatame. Talvez ela só precisasse encontrar um novo tipo de tatame. O tatame certo para ela. Um que fosse sem limites, onde tudo saía do controle, onde tudo pudesse desmoronar ao menor erro. Um tatame onde tudo explodisse e se destruísse sem quaisquer restrições. Talvez fosse apenas sobre isso. A equipe de forças especiais descrevia perfeitamente o que ela estava procurando. Era realmente ridículo que ela tivesse tentado depender dos outros e agora ela enxergava isso. Assim como na ginástica, ninguém iria pular ou rolar por ela, e agora ela se lembrava de que o que ela precisava era segurar a barra sozinha. Para isso o cenário deveria ser preenchido unicamente por sua própria força e resistência. Tendo isso em mente, ela decidiu retornar ao ponto de partida. Não. Na verdade, aquele sim, era seu verdadeiro começo. Os dias se passaram tranquilamente após isso, e quando enfim chegou o momento do anúncio de treinamento dos recrutas novatos, o gritalhão que não fazia ideia de que veria a Protinha lá, ficou em choque questionando o que raios ela estava fazendo ali, bem como questionava o motivo de ela estar ali. A verdade era que ele não tinha sido o único a pensar isso. Ele apenas foi o único a questionar diante de todos. Por acaso você se ofereceu para ser ajudante de cozinha no acampamento? Aqui só tem recrutas em treinamento. Ele dizia, mas Hansel Rion apática apenas rebateu. Quem sabe? Eu honestamente também preferia cozinhar e lavar roupas. Contudo, as coisas nem sempre funcionam do jeito que a gente quer. Especialmente quando alguém tem que ser eliminado. Ela completou. Mas que bobagem é essa que você tá falando? Pare de ser ridícula e saia daqui imediatamente. O homem gritava. Dando um corte tramontina nele, a Protinha mandou que ele parasse de fazer escândalo e parasse com aquela palhaçada, fazendo ele ficar sem palavras. Eu já não estou mais em uma posição em que preciso aturar suas birras e intimidação. Seja me mobilizando ou me batendo, no final é assim que termina, é uma dessas coisas que você quer fazer comigo, não é? Então por que se preocupa em fingir que me conhece, agindo de forma amigável? Ela indagou, deixando o homem irritado de tanto constrangimento, de quebra xingando de louca maldita. Nota da Nana, se isso é amigável, imagina se não fosse. Não demorou para que interrompendo aquela conversa, Adrien testasse seu microfone atraindo a atenção de todos, iniciando daquele momento em diante seu discurso de que seria responsável pelo treinamento básico deles, se apresentando em seguida como líder da equipe especial de segurança. Nossa equipe se responsabilizará pelo treinamento de vocês como instrutores. O programa de treinamento básico durará 10 semanas em um acampamento privado. Ele disse, se calando em seguida, quando seu olhar encontrou sua esposa. Os membros da equipe dele logo estranharam aquele comportamento e se perguntavam o que havia acontecido com ele para que subitamente ele se calasse no meio de um discurso. Mas tudo o que Adrien conseguia fazer naquele momento era encarar sua mulher que estava ao lado do Brutamontes. Logo depois, ele terminou o discurso dizendo que aqueles que concluíssem o treinamento básico seriam elegíveis para se juntar à equipe especial de segurança como novos recrutas. Ele explicou que a prioridade seria dada aos que tivessem boas notas, e aqueles que fossem inúteis, simplesmente seriam eliminados sem dó nem piedade. Por fim acabou o discurso dele, e na primeira oportunidade que Adrien teve, arrastou Hansel Rion para fora do auditório. O que você está fazendo? Me solte! Nossa heroína gritava, enquanto ele dizia a ela que ela não poderia entrar no ônibus. Eu disse que não nos veríamos mais. Você não entendeu minhas palavras. Ele questionou, enquanto ela gritava para que ele a soltasse. Se você não me soltar serei obrigado a chamar o CEO. Ali ele parou de imediato, querendo entender o que ela tinha a ver com Coroa Cantaegon. Alguém pode ter me demitido sem hesitação, mas ele me recompensou. Sendo assim, se você quiser me demitir de novo você terá que falar com ele primeiro. Nossa heroína dizia enfática, enquanto a equipe de inteligência junto com os estagiários acompanhavam a fofoca de dentro do ônibus. Nota da Nana, realmente a fofoca é universal. Soltando um sorriso sarcástico, Adrien rebateu que ela provavelmente estava se confundindo. Afinal, naquele lugar o que importava não era quem o CEO queria. Era Adrien quem escolhia seus próprios subordinados. Isso significa que cabe apenas a mim decidir quem será eliminado durante o treinamento.
Até os caras da empresa desistem deste programa. Hansel Rion, você não vai durar nesse treinamento. Eu estou ainda te dando uma chance de economizar em custos de transporte. Então é melhor você decidir com cuidado. Ele tentou dizer, mas antes de terminar a frase, a mulher rebateu que não. Se eu desistir, ou se eu sair derrotada depois de lutar até o fim, esse será um fardo que somente eu devo enfrentar. Por que você é quem está decidindo isso por mim, instrutor? Ela questionou seriamente. Você está se forçando a resistir tanto assim, por causa daquele marido a qual mencionou antes? A Adrian inquiriu. E se eu dissesse que sim, isso faria um pouco mais de sentido para você? Se eu estou disposta a suportar tudo isso só para pegar meu marido fugitivo, como um instrutor que não tem nada a ver com a minha vida pretende me impedir? Ela seguia perguntando, acrescentando em seguida. Eu não me sinto humilhada. A menos que seja o meu marido, nada pode ferir meu orgulho, então sinta-se à vontade para me tratar da mesma forma que todos os outros no campo de treinamento. A prota concluiu. Adria, exausto com um pouco da persistência que estava experimentando da mulher, questionava se tudo aquilo era sede de vingança ou apego da parte dela. Contudo, vingança e apego eram muito pouco. Eram palavras muito rasas para explicar o que era aquilo que ela sentia por Kim Hyun. Apego, rancor, sede de sangue, amor. Todas as emoções que existiam no mundo podiam ser atribuídas quando se tratava dos sentimentos dela por Kim Hyun. Soltando com toda a honestidade que cabia dentro dela, seu Hyun respondeu que aquele homem, seu marido, era simplesmente tudo para ela. Aquelas palavras saíram tão carregadas de sentimentos, que apesar dos olhos observadores e aparentemente frios de Adria, ele chegou a uma conclusão. Se aproximando da nossa heroína, ele perguntou. Hansel Hyun, então será que eu também deveria te dizer a verdade? Nota da Nana, sim boy, diga a verdade e receba logo o seu castigo para desenvolver o romance mais rápido. Existem coisas que você aprende, e começa a fazer quando trabalha no campo. Você aprende, por exemplo, que o amor é uma forma de manipulação psicológica. Fazer alguém sentir que não está sozinho, o reconhecendo, e olhando apenas para ele, é o básico. Além disso, se você fizer a pessoa se sentir amada, essa pessoa em questão, facilmente confundirá isso com amor. O que você viveu pode não ser um sentimento especial, e sim apenas o resultado de uma boa manipulação. Não se deixe enganar pelo seu cérebro. Você pode estar caindo nos truques de um vigarista, disse ele, em seguida completando. Esse canalha nem está pensando em você. Se vingança é algo que você realmente quer, então saia, coma bem, viva bem, e seja feliz. Eu me recuso. Rebateu nossa heroína inconformada, não permitindo que o homem falasse ainda mais. A verdadeira vingança não é sobre eu viver bem. A minha vingança se resume a fazer com que aquele maldito justamente não possa comer, viver, ou ficar bem. E mesmo que tudo o que você diga seja verdade, eu quero ouvir isso diretamente do meu marido, e não de alguém como você, que é o cocô do cavalo do bandido, um virgem de merda. Ela finalizou. Horas mais tarde, depois de arrasar com Adria, Hansel Hyun estava arrependida pensando que deveria ter ficado calada. Aquele homem já se esforçava bastante para fazer ela desistir, e com o insulto daqueles deixando ele humilhado, e danificando a moral dele o xingando de virgem e pedaço de cocô, só pioraria. Se antes já estava ruim, dali para frente seria só para trás, só ladeira abaixo. Não demorou para que ela, sendo arrancada de seus pensamentos, começasse a ouvir a discussão dos homens que se recusavam a dividir um dormitório com uma mulher. Estou aqui para treinar, não para dormir no mesmo quarto que uma mulher. Como sempre, era o brutamontes do material PP. Ele reclamava que os únicos que sofreriam as consequências seriam eles que estavam treinando para entrar para as forças especiais. E como já era de se esperar, os outros homens concordavam com a opinião dele, acreditando que era melhor se colocassem ela num alojamento separado. Mas isso não seria discriminação reversa? Alguém questionava no meio daquele fuzuê, enquanto o brutamontes, depois de todo aquele mimimi que tinha arrumado, encarava seu Ryun vitorioso. Logo um rapaz se aproximou da protinha perguntando se por acaso ela sabia lutar, e se ela já tinha sido soldado em alguma unidade. Mas de que unidade você está falando, seu idiota? Ela era empregada da nossa empresa. Zombava o brutamontes, enquanto tentava diminuir nossa heroína. Você não se lembra da moça que era mais jovem e bonita? Essa é a cadela filha de uma égua que me jogou o lixo orgânico. Ele concluiu. Nossa heroína, apesar de ver aquele lugar como um lixão, achava tudo aquilo bastante divertido.
Ela seguia ouvindo Brutamontes reclamar, questionando o que eles fariam se tivessem de dividir o banheiro com ela, e serem obrigados a ver embalagens de absorventes no lixo. Recruta Sung Vukshan. Qual é de toda essa confusão? Adria, chegando no local e se apoiando no batente enquanto fuzilava o homem com o olhar, indagou. O homem, que era 1000 vezes pior do que uma mulher estressada na TPM, começou a se queixar de que não podia dividir o quarto com uma mulher. Quem sabe o que poderia acabar acontecendo? Ele sugeriu. Qual o problema? Tem medo de ter uma ereção? O prota masculino questionou direto, ao que o homem envergonhado enfatizou que não era esse o motivo. Nota da Nana, diz que não é isso, mas tá tampando o material PP, nenhum material de qualidade tem, e faz essas graça toda. Sério que escolheram apenas os caras mais idiotas para essa turma? Por que só tem um bando de pirralho dessa vez? Você por acaso vai se rebelar se tiver que trabalhar com uma agente feminina? Não ser capaz de ver um colega como que ele é, ou seja, um companheiro de equipe, é um problema de inteligência. O prota masculino dizia, mas caminhando não até o Brutamontes, e sim até Hansel Rion. Se inclinando até ela com um sorriso sarcástico, ele questionou ao homem. E então? O que você acha? O que pensa em fazer? O homem respondeu que dava para resolver essa situação apenas dando um quarto separado para ela. Mas não tem quartos disponíveis. Se você precisar de um, terá que dividir com o instrutor. Dizia Adrien apontando para si mesmo, quando nossa heroína respondeu imediatamente que aquilo não seria necessário. Não pegue leve comigo. O prota masculino então avisou que ela teria que ver seus colegas se despindo várias vezes ao dia. Eu não me importo. Ela disse indiferente. Então você está planejando trocar de roupa livremente na frente deles? Ele questionou, deixando então os homens do aposento constrangidos e desconfortáveis. Você acabou de dizer que não ver um colega como um colega é um problema de inteligência. Eu dormirei junto, tomarei banho junto, e passarei pelo mesmo treinamento que eles. Ela respondeu. Resolvendo não insistir até mesmo para não dar na telha, Adrien então jogou um pequeno objeto de corte para Hansel Rion. Certo. Se você pode suportar isso ou não, é um problema todo seu. Ele respondeu, logo em seguida anunciando que se ela sofresse algum tipo de importunação de um de seus colegas, ela os denunciaria imediatamente, e se alguém tivesse algo pelo qual se sentir culpado, esse alguém seria expulso sem qualquer hesitação. Se estamos entendidos, parem de fazer barulho e desfaçam as suas malas. Ah, além disso. Se em algum momento algum de vocês quiser se render, basta tocar a campainha no pátio e sair. Vocês não são crianças recrutadas à força com cabeça raspada, e eu não tenho a intenção de trancá-los na prisão militar se vocês fugirem. Como eu poderia parar os bravos garotos que vieram até aqui para oferecer seus corpos como escudo? Não é como se eu pudesse fazer algo a respeito. Não é mesmo? Ele questionou, olhando sarcástico e com um sorrisinho cafajeste para Hansel Rion. As horas se passaram e durante a primeira noite no alojamento, apesar de toda a comoção de mais cedo, todos dormiram tranquilamente no mesmo dormitório. No entanto, durante aquela madrugada após ouvir um lento ranger da porta se abrindo, Hansel Rion, que tinha um sono leve, imediatamente despertou. Em questão de segundos, todo o espaço estava tomado por uma fumaça que se espalhava, e deixava sua visão cada vez mais prejudicada. Mas o que é isso? Ela questionou em pânico, quando avistou uma silhueta masculina e imponente entrando e se aproximando dela. O que mais seria? Não me diga que você realmente pensou que poderia dormir em paz? Quem te iludiu sobre isso? Foi a única coisa que Hansel Rion ouviu antes de ser arrancada dali por aquelas mãos que a jogaram sobre seu ombro e a carregou daquele lugar. Momentos depois, tendo seu rosto descoberto, ela se viu juntamente com seus companheiros de equipe em um bote no mar, enquanto era provocada por seu instrutor. Então, está bem desperta agora, não é? Eu avisei que não deixaria você dormir. O homem dizia, enquanto a prota perguntava o que significava tudo aquilo. Suas mãos e pés estavam amarrados. Bem, este é um treinamento básico para novos recrutas da Blast. Vamos começar? Com um sorriso satisfeito ele questionou, enquanto com o pé, empurrava um dos recrutas para fora do bote sem dó nem piedade. Espera, instrutor. Trêmulo de frio, o gritalhão pedia, como se por um milagre isso fosse adiantar. Adrien, após jogá-lo na água também, direcionou seu olhar a Hansel Rion, que logo percebeu que seria a próxima. Recruta Hansel Rion, não há como desistir, e nem tocar o sino aqui. Ele continuou dizendo, enquanto agarrava a mulher pelo colarinho a colocando deitada entre o bote e o mar.
Com a cabeça para fora do bote, ela já podia sentir seus cabelos sendo molhados pela água mais que gelada. Então, em que você deveria bater? Você quer me dar um tapa na cara? Apenas desista agora, e eu não irei largar seu colarinho e te jogar nessa água fria. Ele dizia, enquanto nossa heroína ouvia seus colegas sofrendo com frio congelante dentro daquela água. Eu posso cuspir ao invés disso? Ela questionou audaciosa, fazendo o prota masculino paralisar no mesmo momento. Se você vai me soltar no mar, então se apresse e faça logo isso. Eu nunca vou desistir. Seu Rion desafiou. Por que você é tão teimosa? Você também era assim antes de se casar? Adrien indagava irritado. Mas é claro. Respondeu ela. Seu marido certamente deve ter sido totalmente pego de surpresa. Disse ele, ao que nossa heroína rebateu que seu esposo havia escondido muito mais coisas dela do que ela dele, então o que importava se ela fingia um pouco? Isso não é um casamento fraudulento? Ele questionou. Mas é exatamente o que eu estava dizendo. Eu sou a vítima aqui. Ela respondeu, e no puro suco da raiva o homem não querendo ouvir mais nada, a soltou deixando ela cair de cabeça no mar. Nossa heroína sentia seu corpo doer e enrijecer com aquela água que parecia congelar seus ossos, e ao mesmo tempo, tinha uma crise de tosse deixando em alerta seus colegas de equipe. Você não vai nos tirar daqui? Se isso continuar nós iremos congelar até perder a vida. Seu Rion depois de um curto período de tempo protestou tremendo naquele frio cortante, e ouvindo a mulher que teve coragem de protestar contra o instrutor, seus colegas logo concordaram com ela. Em sessões de treinamento como esta, sempre há falecimentos acidentais. Isso não é normal? Ele perguntou. Bem, de qualquer forma, em 10 minutos o sol irá nascer. Já que estamos aqui, por que não assistimos ao nascer do sol antes de ir embora? Ele dizia todo lindo, maldoso, e implicante com nossa protinha, que o amaldiçoava e o xingava de todos os nomes possíveis, enquanto tremia de frio e de raiva. O que você acha, recruta Hansel Rion? Você está com mais vontade de me dar um tapa agora? Ele perguntou. Eu não quero apenas te dar um tapa. Eu quero te morder, e arrancar um pedaço de você. Nossa heroína com um parafuso a menos, respondeu objetiva e doida para mandar aquele homem para a ponte que partiu. Poxa, é uma pena. Você pode até me bater, mas deixar a marca de seus lábios em mim não é permitido. O homem respondeu com duplo sentido, e bem gatinho por sinal, causando assombro em todos que estavam ali. Aquele cara simplesmente não passava de um filho da mãe descarado. Essa era a maior certeza da nossa prota doidinha. Nota da Nana, um doido para combinar com ela. Momentos depois, quando o sol começou a nascer, os rapazes bem como nossa heroína, estavam congelando de frio. A diferença entre eles é que os rapazes reclamavam entre si, enquanto Hansel Rion estava isolado em seu canto. Droga, eu estou congelando. Um rapaz começou a dizer, quando o outro mandou ele chegar mais perto e grudar nele. Quando todos estavam basicamente formando um círculo encostados um no outro para mais rápido conseguirem aquecer seus corpos, um dos rapazes arrancou a prota de seus pensamentos. Ei você, anda logo, venha rápido. Ele chamou, para que ela se juntasse a eles e se aquecesse. Sabendo que a mulher estava no meio daquele monte de homens, o boy que estava enciumado apesar de não admitir, começou a provocar dizendo que se continuassem daquele jeito eles acabariam tirando a roupa um do outro. Afinal, estavam colados demais. Apenas com um olhar de canto, ele vislumbrou Hansel Rion diretamente fazendo seus olhares se encontrarem, em seguida arrancou ferozmente com o bote, fazendo com que aquele círculo que os homens estavam fazendo para se aquecer fosse bruscamente desfeito, e sua ex-mulher que era a mais leve de todos ali, rolasse para distante daqueles homens. Nota da Nana, o ciúme pegando o boy de jeito. Aquilo era realmente sério? Aquele cara era um louco. A mulher pensava o amaldiçoando, enquanto ele tranquilamente assoviava cantarolando depois de causar um verdadeiro caos. Após retornarem ao campo de treinamento, como o dia estava apenas começando, Adrien deixou claro que se eles não se desamarrassem por conta própria, não conseguiriam entrar nos dormitórios. Se vocês não querem virar um peixe congelado, se apressem em se soltar. Foi o homem dizer isso, que os boys começaram a entrar em desespero fazendo duplas, e um pedindo ajuda do outro para se desamarrarem rápido e saírem dali. Hansel Rion, por outro lado, apenas deu uma boa olhada em seu pulso amarrado, antes de dar uma respirada profunda e começar o que iria fazer. Ela estava sozinha como de costume, e não queria depender de ninguém para resolver o que tinha que resolver. Não demorou para que os homens se assustassem após ouvir um estalo estranho.
Surpreendendo não só os colegas de equipe mas também seu instrutor, nossa heroína simplesmente conseguiu passar seu braço que estava preso para trás pela cabeça usando sua técnica de ginástica e flexibilidade. Mas o que era aquilo que ela tinha feito? O prota masculino se questionou. No fim das contas, ela conseguiu se soltar sozinha, e os outros homens conseguiram se soltar com a ajuda uns dos outros, e após se soltarem eles correram para o chuveiro para tomar um banho quente e se aquecerem um pouco. Mesmo assim, o assunto continuava sendo Hansel-Rion que agora era vista como uma aberração. Afinal, quem em sã consciência faria algo como aquilo? Será que aquilo tinha deslocado o ombro dela? Um dos homens perguntou. Acrescentando que se o ombro dela era deslocado, o que ela tinha que fazer era aproveitar para se aposentar. Enquanto outro recruta por sinal, comentava que se ela se aposentasse seria uma pena, pois ela tinha um rosto decente e sua aparência até que fazia bem para a vista. Nossa heroína tremendo de frio aguardava aqueles homens da porta para fora enquanto ouvia aquela conversa ridícula deles. Quando menos esperava, ela sentiu uma toalha sendo jogada sobre sua cabeça. Vai esperar até morrer congelada? Questionou seu instrutor com aqueles olhos afiados de sempre. Hansel-Rion, me siga. Ele deu as costas se afastando enquanto fazia sinal para ela para que o acompanhasse. Confusa? Sim, mas de qualquer forma ela o seguiu. Quando chegou em um outro banheiro, ela foi avisada que daquele momento em diante deveria usar aquele chuveiro. Onde estamos? Ela perguntou antes de qualquer coisa, descobrindo que estavam no dormitório de Adria. Nossa heroína na mesma hora paralisou, e com um olhar frio e desconfiado ela o fuzilou, despertando a irritação do boy. Pegando ela e a colocando debaixo do chuveiro, ele destacou não achar que a bonita estivesse em posição de ser exigente naquele momento. Calada ela estava, e calada Hansel-Rion permaneceu, enquanto Adrian por outro lado tinha diante de seus olhos uma visão nada ruim. Molhada e com suas curvas ainda mais marcadas e aparentes, sua ex-esposa estava claramente linda e atraente. Corada, nossa heroína passando os olhos pela mão do homem que estava em seus ombros, e logo em seguida voltando seu olhar para frente questionou o que ele estava fazendo. Relaxa um pouco, seu corpo está muito frio. Ele respondeu objetivo e sem dar muitas explicações. Eu não entendo como isso pode ser da sua conta, instrutor. Eu não sou a única que está congelando e tremendo aqui. Ela dizia, mediante ao toque seguro. O quanto você tem escondido de seu marido? Curioso, ele perguntou mudando de assunto, ao que na defensiva Hansel-Rion indagou o motivo de ele estar trazendo à tona aquele tópico de novo. Eu sempre precisei saber de tudo. Até mesmo dos saldos bancários dos meus subordinados. Você não queria trabalhar para mim? Então. Ali a prota respondeu que sempre escondeu muito de seu marido. Especialmente se tratando de sua personalidade que ocultou por completo. Meu marido sempre foi muito doce, amável e gentil. Eu senti que se eu agisse do jeito que eu realmente sou, ele fugiria. Eu já eliminei pessoas, e nem sequer tive pesadelos por causa disso. Se ele soubesse que eu era esse tipo de mulher, ele com certeza teria fugido há muito mais tempo. Talvez seja por isso que eu tanto desejei ser a esposa perfeita para ele. Talvez fosse porque tudo o que eu queria era permanecer ao seu lado. Ela confessou. O prota masculino se inclinando até que seu rosto estivesse bem próximo do dela e seus olhares se encontrassem, expressou. Aquele seu marido. Será que na verdade, ele não era parecido com você, Hansel-Rion? Bom meus amores, é o que temos por hoje. Se você gostou e quer uma continuação, deixe o like, ative o sininho, e me avise nos comentários escrevendo, Casal Insano. Um cheiro da Nana. Fui.